Graça e paz. Chegamos com mais uma inspiração de hoje, direto da comunidade, Missão Resgate 1 Coríntios 13. Também conhecidos pelo nosso nome do canal, @Missão Arravá. Acompanhe a seguir mais uma mensagem inspirada pelo Reino de Deus. Mas não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para mais informações e deixe seu like e colabore com o alcance desse trabalho. Seja você também um embaixador de Cristo, evangelize compartilhando este vídeo com alguém que neste exato momento vier em sua memória. Deixe o amor de Deus acender alguém através de você. A graça e a paz do Senhor a todos os ouvintes do nosso canal do YouTube, Missão Resgate 1 Coríntios 13. Todos os embaixadores, dia após dia, estão trabalhando, semanalmente trazem palavras, orações, testemunhos para edificar a vida de cada um que ouve e acompanha o nosso canal do YouTube. Quero dizer aos irmãos que o nosso canal, como diz o nome, é uma via para atingir outras pessoas. Não deixe de compartilhar a palavra de Deus, porque essa palavra que fala contigo pode falar com mais alguém, pode ser resposta na vida de mais alguém. Quero convidar para ouvir conosco neste dia de hoje, não só evangélicos, mas também todos os católicos, todos os umbandistas, todos os satanistas, toda a humanidade, seja a sua classe social, seja lá qual for a sua religião, porque no capítulo 14, versículo 6 de João está escrito que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então convido todas as classes sociais, todas as classes culturais, todos os níveis de pessoas, socialmente falando, a ouvir esta palavra. Vocês são mais que convidados a estar aqui no nosso canal, ouvindo a palavra de Deus. E antes de iniciar a ministração do que o Santo Espírito colocou no meu coração, quero falar 3 versículos para o irmão, a irmã, ouvinte deste canal, desta palavra. Hebreus capítulo 11, versículo 6. No livro de Hebreus capítulo 11, versículo 6 está escrito: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois o que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele existe. Primeira etapa, crer que Deus existe. E é galardoador, Ele recompensa, Ele presenteia aquele que o busca. Irmão, não adianta você vir ouvir, você ir à igreja buscar resposta na madrugada, se você não crê que Ele existe e que Ele recompensa, que Ele sabe o que você precisa. No João capítulo 15, versículo 5 está escrito: Vós sois as varas, vós sois as varas, e eu sou a videira. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Deus está falando, se nós estamos em Cristo, além de sermos nova criatura, nós também daremos fruto, porque a vara sem estar na videira, ela é seca, ela seca, ela é um galho, ela não frutifica. Porém, se nós estamos em Cristo, além de nova criatura, nós também daremos fruto. Em João capítulo 14, irmãos, versículo 26 está escrito: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, em nome de quem? De Jesus Cristo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito. Curva a sua cabeça e ore comigo rapidamente. Senhor Jesus, a sua palavra diz que o Santo Espírito nos ensinará todas as coisas, que não seja eu ensinando, mas sim o Santo Espírito, e fará lembrar, nos fará lembrar de todas as coisas que o Senhor Jesus nos tem dito. Então nos faça lembrar, me faça lembrar nesse momento, Senhor, para que eu atinja as almas e venha a resposta aos corações. Irmãos, a palavra de hoje está no capítulo 18 do Evangelho de Lucas. Capítulo 18 do Evangelho de Lucas, a parte-se do versículo 1 em diante, e está escrito assim: Jesus, no meio das missões, no versículo 1 estará escrito: E contou-lhe Jesus também uma parábola sobre o dever de orar,
sempre. O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, ou seja, com esse juiz, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, o juiz não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor Jesus: ouve o que diz o injusto juiz. Versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de noite, ainda que tardio para com eles? Versículo 8. Digo-vos, pois, que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará pé na terra? Irmãos, eu vou explicar versículo por versículo. Não perca a oportunidade de ouvir a voz de Deus e de ouvir a resposta que você está pedindo a Deus. No dia de hoje, Deus te dará a resposta. Quando Jesus diz esta parábola da viúva persistente, ele já nos adverte no versículo 1. E contou-lhes também uma parábola, versículo 1, sobre o dever de orar sempre. Jesus fala: nós temos o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nós não temos o luxo, eu estou explicando o versículo 1, nós não temos o luxo de desfalecer. Nós temos que orar sem cessar. Em 1 Tessalonicenses, versículo de número 17, está escrito apenas isso: orai sem cessar. O nosso Senhor Jesus Cristo, Santo Espírito de Deus, nos deu essa ordem: não pare de orar, não deixe de orar. Está no trabalho, interceda em espírito, ou seja, na sua alma, ou seja, no seu pensamento, no interior do seu sentimento. Está numa situação difícil, às vezes não dá tempo nem de falar, de ajoelhar, de proclamar, de entrar no quarto. Se você está no trabalho, você não entra no seu quarto, mas você em pensamento está intercedendo dentro do ônibus, no coletivo está intercedendo, dirigindo em direção a algum lugar, saiu de casa, voltou para casa, está intercedendo, está em oração. Jesus diz: orai sem cessar. E nessa parábola, Jesus, ele faz questão, ele repete a ordem: orai sem cessar. O dever de orar sempre. Nós temos o dever de orar todavia. Não é uma hora ou outra. Aleluia, glória a Deus. E sim a todos os momentos, nunca desfalecer. Sabe por que nós desfalecemos? Jesus vem explicando no versículo 2, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Jesus está fazendo atribuição a dois tipos de perfis, de personalidade em uma só pessoa. Jesus se refere a um homem de poder legislativo, judiciário. Ele é um juiz na cidade, ele tem poder de decretar ou não, se sim ou se não. Porém, ele tem um ânimo dobre. Esse juiz, ele nem teme a Deus e muito menos respeita os homens. Sabe o que Deus está falando? Esse juiz não respeita a Deus, porque tem muitos homens que respeitam a Deus e não respeitam os homens. Mas tem muitos homens que não respeitam outros homens, mas respeita a Deus. Jesus, ele dá uma atribuição a esse juiz. Ele está atribuindo que este juiz, além de não temer a Deus, muito menos, por mais que esteja numa posição de juiz, de legislador, de judiciário, de decretar a justiça, ele também não respeita o homem. Ele não tem empatia pelo homem, não tem compaixão do homem. Ele não está nem aí para a dor de ninguém. Ele não respeita nem a Deus nem o homem. E no versículo 3 está escrito: mas também naquela cidade havia uma certa viúva, que ia ter com ele, ou seja, ia de encontro do juiz. E ela clamava: faz-me justiça contra o meu adversário. Sabe o que Deus está falando?
ela pedia para que esse juiz que não temia nem a Deus nem ao homem, ela sabia, ele não temia nem a Deus nem ao homem, muito menos a ela. Ela pedia, ela clamava: faz-me justiça contra os meus adversários. Sabe o que Jesus está falando? Você está clamando a pessoa certa? Você está desabafando com Deus ou com um amigo que não pode te ajudar? Você está contando a sua vida, a sua dificuldade para o patrão, para o amigo que tenha condição, poder aquisitivo? Quem sabe essa pessoa tenha dó de mim, você fala consigo mesmo. Mas é Deus que é dono do ouro da prata que vai te ajudar? Ou é o amigo que tem poder aquisitivo que foi agraciado por Deus? É essa pessoa, o patrão que te empregou, ou foi Deus que te deu o emprego que vai te ajudar? Então o que Deus está falando? Essa viúva, ela estava desesperada. Geralmente quando nós estamos desesperados, nós clamamos a pessoa errada. A gente não clama a pessoa certa, a gente não busca a orientação à pessoa certa. Ela, ao invés de clamar a Deus, não. Ela clamava a um homem que não temia nem a Deus e muito menos tinha amor a outras pessoas. No versículo 4 vai dizer: e por algum tempo não quis atendê-la. O juiz não quis atender ela, mas depois disso disse consigo mesmo: ainda que não tema a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, em outras palavras, me enche a paciência, todo dia ela reclama a mesma coisa, todo dia essa pessoa fala a mesma coisa, todo dia essa pessoa conta miséria, todo dia essa pessoa é pessimista, ela é entristecida, ela é magoada, eu já não aguento mais, é um chororô no meu ouvido. O juiz diz assim: enfim, para que ela não volte mais e me importune muito, eu vou fazer justiça a ela. No versículo 6, Deus dá uma pausa na parábola e diz assim, Jesus dá uma pausa na parábola e diz às pessoas, adverte: e disse o Senhor Jesus: ouve o que diz o injusto juiz. Sabe o que Jesus está dizendo? Já que tu não ouve a Deus, já que tu não quer abrir a Bíblia, já que tu não quer buscar a Deus na igreja, ouvir uma palavra, já que tu não quer ouvir, não dar honra ao seu ente querido, a pessoa da tua família, de repente o único amigo que tu tem que discorda do que você faz, porque amigo não é aquele que te empurra para a cova, é aquele que faz você perceber a cova e discorda com você. Não, você não vai por aí, você vai por aqui, porque aí tem buraco. Ele não vai ser conivente com o que você acha que é importante, que é bonito. Ele não vai ser conivente: eu tô feliz, eu me sinto feliz fazendo isso. Ele vai entender que tá errado, ele vai falar para você que tá errado. O amigo de verdade é este amigo que percebe que você tá no erro, ele vai te orientar sobre o erro. Ele não vai deixar você cair na beira do precipício, porque esse amigo, ele consegue enxergar o que tá além. Sabe por que essa pessoa é amiga? Ela é amiga porque ela tá centrado no Consolador. Ela tá centrada no dono da luz. Ela tá debaixo do esconderijo do Altíssimo, só que no esconderijo do Altíssimo, até na sombra do Onipotente tem luz. Então essa pessoa consegue enxergar o erro lá na frente e ela adverte a você, ela repreende você. Só que quando Jesus dá uma pausa e diz assim: ouve o que diz o injusto juiz, Jesus está falando assim: já que tu não ouve a Deus, já que tu não ouve a mim, ouve o injusto juiz. Ouve, mas ouve da maneira correta. O injusto juiz, a pessoa que você acha que é amiga, a pessoa que você acha que está te ajudando, ela está te ajudando no interior falando assim: eu já não aguento mais essa pessoa falando, chorando as mínguas, essa pessoa fraca, essa pessoa inútil, essa pessoa que é negativa, que traz peso para minha vida, eu já não aguento mais. Já que ela está precisando de dinheiro, eu vou soltar um pouco de dinheiro na mão dela para ver se ela se cala. Já que ela precisa de algum lugar, eu vou dar uma carona para ela, já que ela não é agraciada pela perna que tem. Você está achando, Deus está mandando te dizer que a pessoa está te ajudando porque ela gosta de você, porque ela vai com a tua cara. Não, ela está te ajudando porque ela não aguenta mais a sua negatividade, o seu chororô, porque você chora para ela como se ela fosse Deus. Mas Deus está te falando neste dia que o lugar de chorar é nos pés do Senhor Consolador, o Altíssimo, o Príncipe da Paz, a estrela da manhã, o dono do dia e da noite, o dono do céu e da terra, o que faz subir a sepultura e descer a sepultura, o que exalta o abatido e abate o exaltado. É isso que Deus está falando para você no dia de hoje. E como é triste, irmãos, Jesus ter que falar assim: já que tu não me ouve,
houve um injusto juiz. Já que tu não se orienta porque eu falo, houve um injusto juiz, mas ouve ele da maneira certa, ouve ele no íntimo se tu podes. Será que você sabe se de fato a pessoa te ajuda por compaixão, entendendo a sua dor, ou porque ela já não aguenta mais a sua lamúria, o seu muito falar no ouvido dela? Ela não aguenta mais o seu chororô, a sua petição de esmola. Você parece um pedinte para as outras pessoas, um fraco, um enfraquecido, uma fraca, uma enfraquecida. Você é filha de Deus, filha do rei. Você é governadora, você é governador. Você nasceu para reinar, para vencer, não para ser uma pessoa que só se lamenta, que só chora, que chora ainda nos pés da pessoa errada e não chora aos pés do Altíssimo. Não ora todo o tempo, não fecha a porta do quarto, não fala com Deus em secreto para que te honre em público. Não, você fala a sua lamúria, a sua dificuldade em público e é condenada, é xingada, é xingado, é comentado, é fofocado em oculto. Você está invertendo a ordem das coisas, mas quando Deus corrige, Ele corrige o filho que ama, Ele corrige para que nós não venhamos permanecer no mesmo erro. É isso que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo está falando. E no versículo 7 vai estar escrito: E Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Jesus está te falando nesse dia. Responde, ouvinte. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? De repente você é uma pessoa que está falando essa palavra, não está se encaixando comigo, porque eu já clamo a Deus de noite e mesmo assim não anda. Jesus está mandando te dizer, Ele vê você clamando de noite, Ele não te fará justiça. Aí Jesus está falando, os que clamam de dia e de noite, ainda que tardio para com Ele, em outras palavras, ainda que pareça tardio a você. Sabe por que Jesus está... De repente você fala assim, não, irmão, na palavra não está escrito que ainda que seja tardio a mim, está escrito que ainda que tardio a Ele. Mas presta atenção do lado espiritual do que Jesus diz. Quer ver que Jesus está perguntando, ainda que pareça tardio a você? No versículo 8 ele vai afirmar, digo-vos que depressa, aleluia, porque não é no seu tempo. Um dia para Deus é como 1000 anos, um dia para o homem é como 1000 anos para Deus. Deus enxerga o dia do homem como 1000 anos para ele. O homem enxerga 1000 anos de Deus como um dia para ele. Não, o dia do homem não é como o dia de Deus. O dia do homem para Deus é 1000 anos. O dia do homem só tem 24 horas. E não é assim que Deus trabalha. Deus não trabalha no meu e no seu tempo. Ele trabalha no tempo dele. Enquanto você está achando que é tardio, ele está vindo com depressa. Porque no versículo 8 ele está falando que depressa lhes fará justiça. Se você crê, levanta a sua mão agora. Porque Jesus manda te dizer que depressa ele lhe fará justiça. Aleluia, glória a Deus. Quando, porém, vier o Filho do Homem, Jesus pergunta, porventura achará fé na terra? É triste, irmão. Porventura achará fé na terra quando vier o dia do Filho do Homem, quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, porventura achará fé na terra? Hebreus 11:6, é necessário crer que Ele existe, que Ele ouve a sua luta, que Ele vê a sua luta, que Ele ouve a sua tristeza, o seu choro, que Ele colhe as suas lágrimas, que é necessário ter fé que Ele vai recompensar o que eu e você está fazendo, irmão. Antes dessa palavra ser para você, ela é para mim. Aleluia, glória a Deus. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus. E eu preciso falar algo para você, algo de Deus aqui. Se você está comigo até esse momento, nesta ministração, fica atento no que Deus está finalizando a palavra. Você precisa de orientação. Você precisa atingir o caminho certo. Você precisa de uma vereda de justiça, endireitar suas veredas. O seu caminho precisa estar reto. Ele não pode estar zigue-zagueando, não pode estar torto. Ele não pode, ora, estar na esquerda e na direita. Ou você está na direita, ou você está na esquerda. E como endireitar, como orientação para endireitar a vereda da sua justiça, da justiça de Deus no seu caminho, para que você atinja a bênção do Senhor.
glória a Deus, aleluia. Deus dá uma orientação que neste mesmo capítulo, porém no versículo 15, 16 e 17 estará escrito assim: e traziam-lhe também meninos para que ele lhes tocasse. E os discípulos, vendo isto, que as pessoas traziam as crianças, para que Jesus tocasse nas crianças, repreendia as pessoas, como se falasse: não traga, o mestre está ocupado. Não traga as crianças ao mestre, para com isso. Porém, no versículo 16 está escrito: mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Irmão, Deus está falando assim: é necessário que você como criança. Sabe como? Eu vou ser bem resumido para você entender como é necessário. Primeiro, o pai corrige o filho que ama. Quantas vezes meu pai e minha mãe me corrigiam, eu me entristeci, no quarto eu chorava, no travesseiro assim, ó, abafando o choro, ou gritando, gritando no travesseiro, abafando o choro. Quantas vezes eu até me bati de raiva. Quantas vezes eu até excomunguei de raiva, em oculto. Eu fiquei nervoso, eu gritei por dentro do meu corpo, eu fiquei bravo, eu fiquei entristecido. Quantas vezes eu, quando criança, já tomei vários tapas, até mesmo antes de recobrar a consciência e ter lembrança, que geralmente após os 4 anos, eu vejo isso com as minhas filhas, com a minha filha. Eu dou ali um tapinha nela, né, no bumbum ali. Muitas das vezes você sabe como é criança, nem dói, mas ali o estralo na fralda, né, que é o susto, faz com que a criança chore. Muitas das vezes o choro é para chamar a atenção do pai. Aleluia, glória a Deus. Ouve que Deus está falando contigo. E esse choro para chamar a atenção do pai, aleluia, glória a Deus, é um choro de que o filho está falando para o pai e para a mãe: me dê um abraço. Me coloque no teu peito, no teu abraço, no teu carinho, no teu afago. Não, a criança não quer se afastar do pai. Por mais que venha aquele tapinha, aquele estralo, aquele susto, aquela correção, a criança quer vir pro afago do pai, quer vir pro afago da mãe. Tá te faltando isso, tá me faltando isso. Quando vem o susto, quando vem o estralo, a correção, a gente não aguenta ouvir. Dá comichão no ouvido, a gente não quer mais ouvir. A gente fica emburrado, a gente chora, a gente esmurra, a gente murmura, mas a gente não quer voltar pro afago. Tá faltando ser como criança, sabe por quê? Porque quando a criança toma um tapinha, ela chora, mas daqui a pouco ela tá brincando, ela volta com um brinquedo na mão e ela fala: papai, mamãe, ó, brinca comigo, olha o meu neném, olha o meu brinquedo, olha o meu carrinho, olha a minha bonequinha. Ela vem sorrindo. Aleluia, glória a Deus. Por mais que a circunstância seja adversa a ela, não está favorável ali, o pai e a mãe tá brava com ela ali, mas ainda assim ela volta para os braços do pai e da mãe. Ela não vai para o braço de outro pai, de outra mãe, porque ela não quer adoção, ela quer legitimidade, ela quer genética, ela sabe de onde veio e sabe para onde vai. Se ela sabe para onde vai, ela vai chorar no braço do pai e da mãe legítima. Ela não vai chorar no adotivo, no pai adotivo, na mãe adotiva. Aleluia, glória a Deus. Ela vai chorar de onde ela veio, da entranha que ela saiu. Está nos faltando chorar no braço da pessoa certa. Ser como criança, por mais que venha a correção, o estralo, o barulho, o susto, a correção, o tapa na vida. Às vezes, muitas das vezes na vida a gente está sendo esmurrado, mas a gente está correndo para o socorro errado. A gente deve socorrer para o socorro de Deus, porque só Ele é o nosso socorro. E levantei meus olhos para o monte. De onde virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Glória a Deus e aleluia. Irmãos, porém no versículo 17, para terminar, está escrito: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Eu vou ler de novo. Agora é para fechar sua vereda, é para você ir para o caminho de sucesso espiritual, é para você romper esses anos de miséria espirituais e materiais, é para você romper esse mergulho raso e mergulhar fundo, aprendendo a nadar, se aprofundar na presença do Santo Espírito e ver o oculto e escondido, porque o Pai, quando te tem como amigo, ele fala os seus segredos para que você ajude a vida de mais alguém. E no versículo 17 está escrito:
Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Irmãos, a conjugação verbal que mais chama atenção nesse versículo é a palavra como. A conjugação como, porque Jesus fala: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus, Jesus impõe uma condição. Você precisa receber o reino de Deus. E como se recebe o reino de Deus? Deus dá a chave. Se recebe o reino de Deus como menino. Tudo bem, no versículo 16, Jesus nos fala que é necessário ser como criança. Mas no versículo 17, ele não fala que é necessário permanecer como criança. É necessário amadurecer, porém, para receber o reino de Deus, é necessário receber como menino. Porque é uma conjugação como. Porque a conjunção significa o quê na conjugação verbal? A conjunção significa ligar, significa associar. Como está significando ligar, associar a uma coisa, ou uma pessoa, ou um tema, ou uma oração. Jesus está falando uma conjunção. A conjunção como? Irmãos, o que é uma conjunção? A conjunção ela é uma conjunção subordinativa. Ou seja, é uma conjunção que é polissêmica. E o que é uma conjunção polissêmica? A palavra polissêmica, irmãos, ouve isso. É nomeado o fenômeno linguístico em que uma palavra tem dois ou mais sentidos. Eu vou falar para você de novo. A palavra como, quando Jesus usa a palavra como, ele está usando um poder na oração. Ele está usando o poder de um fenômeno linguístico. Ele está usando o poder polissêmico. Ele está usando a polissemia. Isso é na nossa linguagem portuguesa. E o que é a polissemia? Polissemia é um fenômeno linguístico onde o sentido dessa palavra tem dois ou mais sentidos. Quando Jesus fala que para receber o reino de Deus é necessário ser como menino ou como criança, olha o que Jesus está falando. Que a palavra como, ela tem três sentidos. O sentido da palavra como, ela pode ser casual. Quer ver um exemplo? Quando eu falo assim, como ainda estava de luto, não o chamei para sair. Como no sentido casual. Quer ver um outro exemplo? A palavra como, ela pode ser num sentido comparativa. Quer ver um exemplo? A pessoa vive como um cidadão honesto. Eu estou usando a palavra como no sentido comparativa. Porém, a palavra como também tem um sentido chamado conformativa. Quer ver um exemplo? Ele faz o trabalho como Deus o mandou. Então, Jesus quando diz, em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, Jesus está falando no sentido conformativa, no sentido que está em conformidade com a ideia presente no texto, com a ideia presente na oração. E qual a ideia presente no texto? A ideia presente no texto é que, para que a verdade esteja no seu coração, para que você encontre a vereda de justiça, é necessário que qualquer que recebeu o reino de Deus como menino, no sentido de conformidade. Quando Jesus fala como menino, Jesus está falando. Quando você recebe uma criança, você não dialoga com ela com palavras difíceis. Se vem uma criança conversar contigo, você vai falar com ela de uma maneira linguística infantil. Porque você entende que ali tem um ser humano, porém inocente, que está na sua fase inicial. É uma pessoa de coração puro, é uma criança. É uma criança que não entende palavras difíceis, palavras renomadas, palavras com sentido literais. Ela é simples. É uma criança que ela é humilde.
ela está aprendendo a andar, ela está aprendendo a falar. E quando Jesus fala, é necessário receber o reino de Deus como menino, Jesus está fazendo um sentido de conformativo, um sentido de conformidade com a oração. A ideia de receber o reino de Deus é receber o reino de Deus com humildade, é você receber o reino de Deus com alegria, porque, irmãos, quando uma criança te procura, você logo pega ela no colo, você logo abraça essa criança, você quer alimentar essa criança, você quer ver essa criança crescer, assim como a promessa. Quando a promessa chega até nós, aleluia, glória a Deus, porque nós não devemos nos alegrar porque nos sujeita os demônios, ou porque em nome de Cristo nós curamos. Jesus falou isso em Lucas 10, nós não devemos nos alegrar porque quando nós oramos as pessoas são curadas, ou porque nós louvamos em cima do altar, ou porque nós temos a oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Nós não devemos nos alegrar porque hoje nós temos um estado social, um estado econômico de estabilidade acima de outras pessoas. Hoje, irmão, você tem carro, hoje você tem casa, amanhã você pode não ter. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. E quando Jesus fala que para aceitar qualquer que não recebeu o reino de Deus como menino, Jesus já não está falando como uma criança, que você tem que ser como uma criança infantil. Jesus já está falando que você tem que receber uma criança na sua simplicidade, não falando palavras difíceis, não tratando ela como qualquer pessoa. É necessário entender que a criança, ela tem um zelo diferente, é necessário você ter um carinho diferente, é uma criança. Jesus está falando assim: enquanto você for soberbo, enquanto você ter olhar altivo, coração enrijecido, você não dá glória, você não louva a Deus, você se envergonha do evangelho, você está no ambiente, você não se mostra como cristão, você é um crente 007, um crente espião, ninguém sabe que você é crente, você não se alegra de ser cristão, você não se orgulha no sentido de honra de ser cristão. As pessoas não sabem que você é cristão, as pessoas não te procuram para orar, as pessoas não te procuram para ouvir uma palavra amiga, uma esperança que há em vós. Enquanto você tiver olhar altivo, se achar melhor que outras pessoas e não receber, você não terá acesso à chave do céu, você não conseguirá acessar o reino de Deus, porque é necessário acessar o reino de Deus no sentido de conformativo, no sentido de conformidade, como criança. Como você recebe uma criança, você tem que receber o reino de Deus, crendo que ele começa pequeno, mas a semente está plantada no seu coração, e vai chegar a hora que ela já está germinando, já está criando raiz, e ela criando raiz, ela vai gerando broto, ela sai para fora da terra, ela saindo para fora da terra, assim como a criança você cuida, você vai regando esta palavra, essa criança, você vai regando essa plantinha, e essa plantinha vai gerando caule, e esse caule ele vai se enrijecendo, ele vai se alimentando da fotossíntese, que é a luz de Deus, ele vai se alimentando da iluminação da luz solar, a nossa luz é Cristo, ele vai se alimentando da água da vida, que é Jesus Cristo. De repente você põe o adubo, que é o pão da vida, que é Jesus Cristo, aleluia, e por mais que seja tardio crescer, depressa vai chegar a hora que ela vai germinar, e quando ela germina o caule engrossa, e quando ele engrossa ele fica forte, que nem a madeira de uma árvore, e quando ela fica forte ela dá seus ramos, e quando ela dá seus ramos, ela dá seus frutos. E quando ela dá seus frutos, ela não dá no seu tempo, mas ela dá no tempo certo. Irmão, é necessário ter humildade, irmão e irmã. É necessário ter humildade, Jesus fala no dia de hoje. Aleluia, glória a Deus. Para acessar o reino de Deus, tem que ser como um menino. Quando Jesus fala assim, deixai vir a mim. Aleluia. Não impeçais as crianças, mas deixai-as vir a mim. Aí Jesus fala, porque para acessar o reino de Deus, tem que ser como um menino. Para acessar o reino de Deus, é necessário que deixai vir até a mim, ou vir até a ti, irmão e irmã que está me ouvindo. Deixa o reino de Deus vir até a ti, como uma criança. Pega o reino de Deus que está vindo até a ti, zela pela palavra, creia na palavra,
Pega o reino de Deus como criança, põe no seu coração. Quando uma criança nasce, a sua expectativa é ver ela engatinhar. Quando ela engatinha, a sua expectativa é ver ela andar. Quando ela começa a andar, a sua expectativa é que antes disso até mesmo você ouça ela te chamar de papai e de mamãe. E quando ela começa a andar, a sua expectativa é que ela fale palavras completas. E quando ela fala palavras completas, a sua expectativa é que ela já esteja pronta, muitas das vezes, a frequentar uma escola. E daqui a pouco, você dá um estudo, você dá um ensino, você tem uma subcultura, a sua cultura da sua casa, você ensina, você demonstra caráter, você lidera a sua casa, por exemplo, e essa criança está se espelhando em você. E você nunca vai ter uma criança com expectativa que ela se torne um delinquente, um meliante, um ameliante, uma pessoa que queira estar no submundo das trevas, no mundo das drogas, no mundo dos vícios, no mundo da prostituição, no mundo do crime. Não, você cria, você recebe a criança com expectativa que ela se torne uma pessoa muito grande. Glória a Deus, aleluia. Desculpa, irmãos. Por que não essa criança se tornar um grande homem de Deus? Se tornar uma grande mulher de Deus, um presidente da república? Por que não se tornar um policial? Um advogado, uma advogada? Por que não se tornar uma pessoa de associação, de ONG, que vai ajudar mais pessoas, que vai entrar na ONU? Por que não pensar grande? Você pensa, você idealiza, você consegue imaginar a criança grande e a criança governando. É isso que Jesus está falando. É necessário para acessar o reino de Deus você receber assim como eu recebi as crianças, porque o reino de Deus já é das crianças, por conta da sua humildade. E para que o reino de Deus, você receba o reino de Deus, é necessário receber como criança, porque quando você recebe uma criança, no seu sentido do como conformativo, no seu sentido do como menino, ou seja, em conformidade com o texto, receba como uma criança, porque quando você recebe a palavra como uma criança, você recebe ela criança, uma criança pequena, uma criança dependente de ti, e você não maltrata ela, você carinha ela. Em outras palavras, se essa criança fosse uma semente, você plantaria ela, você adubaria ela, você regaria ela, você estaria na expectativa que ela crescesse, e que quando ela crescesse ela desse ramos, e que quando ela desse ramos ela desse fruto, e que quando ela desse fruto no tempo certo você pudesse desfrutar, você pudesse usufruir desses frutos, porém no seu tempo certo, porque ainda que nasce fruto, você não vai comer esse fruto verde, porque ele ainda não está maduro, mas é necessário que esse fruto tenha maturidade, amadurecer, né? Tenha maturidade, tenha amadurecimento, para que você usufrua daquilo que você tem expectativa. Mas, irmãos, em outras palavras, no sentido literal espiritual, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque enquanto, irmão, nós buscarmos a Deus sem crer que Ele existe, e nos dias de hoje está cheio de pessoas que não crê que Jesus é o caminho, aleluia, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Irmão, sabe o que Deus está falando para você, irmão e irmã? Você pode ainda assim estar em qualquer religião, Deus te ama, Deus continua te amando e torcendo para que você não morra sem a verdade. Porque, irmão, Deus te ama em qualquer religião que você tiver, tá? Deus te ama em qualquer egocentrismo que você tiver também. Deus te ama em qualquer dono da verdade. Você pode ser o dono da verdade, a dona da verdade. Aleluia. Você não abaixa a cabeça para ninguém. Pode continuar desse jeito, que Deus te ama. E ao mesmo tempo Ele contempla que você não morra nesse caminho, que você não morra nessa religião, que você não morra nesse cotidiano, que você não morra nesse hábito, tá? Não passa de hábito, não passa de jeito. Ah, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Mentira. Ninguém nasceu do jeito que se formou. A pessoa se reforma todo dia. Aleluia, porque em Deus é possível se reformar, porque nada é criado pelo homem, tudo é recriado pelo homem.
As más conversações corrompem os bons costumes. Os maus hábitos corrompem os bons hábitos. A roda escarnecedores te faz pecar. Então é necessário que você se reforme em Deus, que você nasça de novo em Cristo. Irmão, pode continuar na religiosidade, pode continuar do jeito que você quiser estar. Porém, eu falo uma coisa para você: só tem um jeito de alcançar o reino de Deus e que a sua alma seja liberta da depressão, da ansiedade, da angústia e da dor. Só tem uma forma: é necessário aceitar o caminho, a verdade e a vida, e o seu nome é Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque João 3,16 está escrito: e Deus deu o seu Filho Jesus, o único Filho, para que todo que nele crê não pereça. Deus deu a vida do seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, aleluia, glória a Deus, mas tenha a vida eterna. Em nome de Jesus eu vou fazer uma oração. E se você ainda não aceitou Jesus, esse é o momento. Você pode estar na cadeia, pode estar no presídio, em outro país, pode ser Portugal, Moçambique, Estados Unidos, não interessa. Pode ser que agora você está usando droga, ouvindo essa palavra. Pode ser que agora você está no leito de hospital, está na sua casa. Mas se for possível a você agora, independente de onde você esteja, se é local público, vai no banheiro, vai num lugar que ninguém te vê, ainda que te veja, faça isso, se é possível a você. Eu quero que você se coloque de joelho agora. E se você ainda não aceitou Jesus, você vai aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, amado irmão, fique de joelho agora e receba essa oração, levantando a sua mão esquerda para o céu e põe a sua mão direita sobre o seu coração. E ore comigo agora, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Jesus, eu te agradeço por esta palavra. Eu recebo a sua orientação e também te recebo na minha vida como meu único, suficiente Salvador dos meus caminhos. Entrego o meu corpo, a minha alma, o meu espírito em tuas mãos, Senhor Jesus, porque eu reconheço que o Senhor Deus entregou a sua vida por amor de mim, para que eu não pereça, mas tenha vida eterna. E eu quero ter a vida eterna, e eu clamo a Ti, ó Pai, porque hoje eu confesso que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Então toma minha vida em Tuas mãos. Sou Teu, meu Deus, não sou qualquer um. Aleluia. Que Deus te abençoe, que a paz do Santo e Salvador Jesus Cristo nunca, jamais se aparte da tua casa, para a honra e glória do Deus Pai Altíssimo e Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Amém e amém, e graças a Deus.